Jesus então escolheu trabalhar na Galiléia, em um lugar desprezado, longe dos holofotes da fama e do prestígio da Judéia. O resultado obtido nesse lugar mais humilde, irmão, seria mais real, sem ilusões. Em Jerusalém, né, teria muito holofote, muita imprensa, né? In Ali, Jerusalem, ganha you would have muito prestígio. Muitas vezes o resultado é ilusório. Principalmente hoje, irmãos, a mídia social, né, tal. Irmãos, é muito ilusório, tudo é muita ilusão. Por causa da mídia, irmãos, né? Como é que pode, por exemplo, um atleta de alta performance, né, ganhar uma coisa totalmente, absurdamente inversa do que a maioria ganha. Uma coisa totalmente, um disparate, né? Mas é justamente pelos holofotes, pela fama que adquire nos lugares de notoriedade. O que não é real, é muita ilusão. Jesus não quer um resultado ilusório. Jesus quer um resultado real. Então Jesus voltou de novo para Caná da Galiléia. Não foi para Nazaré, que é perto, mas ele foi para Caná da Galiléia. E ali onde Jesus transformou a água em vinho. Ali estava um oficial do rei. Capítulo 4, versículo 46. Agora que estou entrando na mensagem, tá? Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. A cura do filho do oficial do rei foi o segundo sinal em Caná da Galiléia. Porque o primeiro sinal, já falamos, foi transformar a água em vinho. A água daquelas 6 talhas de pedra representava todo o processo religioso da purificação. Todo o cumprimento das regras, dos ritos, cerimônia da religião para manter um homem, né, dentro dessa esfera de adoração a Deus. Mas não havia alegria. O vinho acaba. E aí Jesus entra. Enquanto a gente vive uma vida religiosa entediante, sem alegria, irmãos, já houve um tempo em que às vezes a gente mesmo estava entediado nas nossas próprias reuniões. A gente tinha que ir para a reunião porque eram irmãos responsáveis. Alguém tem que estabelecer, abrir porta, depois alguém tem que dar um aviso e fechar portas. Irmãos, se a gente permanecer nesse ritmo de vida religiosa, sem alegria, o vinho acaba. Irmão, não faz sentido. Aí vamos convidar Jesus para essa festa de casamento? Jesus foi com seus discípulos. Vem nos ajudar. A nossa igreja está com uma reunião. As reuniões estão entediantes. Ajuda aqui com seus adolescentes. Vem aqui incendiar nossos adolescentes. Vem nos ajudar a sair pregar evangelho. Convide Jesus e seus discípulos. Peçam ajuda. Não tem sentido, irmão, ficar vivendo essa vida religiosa entediante, sem alegria. Aí quando chegou Jesus, chegou a palavra. E Jesus, então, transformou a água em um bom vinho, cheio de vida e satisfação para o homem. Você prefere aquela vida religiosa entediante ou essa vida de alegria, de satisfação com a realidade da palavra? O Senhor está propondo dentro de nós. Por isso eu pus como tema, mensagem de ontem, fazei tudo o que Ele vos disser. Esse é o segredo, ser simples, irmãos, em fazer tudo segundo a palavra do Senhor, do jeito que está escrito, do jeito que Ele falar. Não precisa filtrar nada, não precisa procurar livro de consulta para acrescentar, rechear mais coisas. Se Jesus falou, enche as talhas de água, enche as talhas de água. Tira a água, agora leva para o mestre Sala, tira a água, leva. Aí transforma em bom vinho. Alegria, satisfação. Hoje de manhã eu vi um pequeno vídeo aqui, né? Uma menininha aqui puxando grito de guerra. Quem era que estava puxando? Isabel, puxando grito de guerra aqui. Quanta genuinidade. Olha que coisa bela, bonita, né? Ela não tava fazendo nenhuma performance religiosa aqui. Ela estava alegre, cheia de conteúdo, realidade. Irmãos, é isso que o Senhor propõe para a gente. E o segundo sinal é uma criança doente quase à morte. Vocês se lembram que quando Jesus voltou, né? A família dele se mudou para Cafarnaum. Não sei se vocês se lembram. Jesus foi depois do capítulo 1,
de João, Jesus voltou junto com a sua família para Cafarnaum. Vocês se lembram? E para cumprir o seu dever de uma vida familiar. Mas ele ficou poucos dias, porque ele tinha uma missão a cumprir. E saiu, né? Para cumprir a missão do Pai. Então, Cafarnaum era onde se mudou a família de Jesus. Esse oficial do rei era de lá. Mas Jesus estava em Caná da Galileia. Eu acho que deve levar quase um dia para ir de um lugar para outro, porque naquele tempo não tinha carro, né? Ou a pé ou em cima de algum animal. Então esse pai oficial do rei estava desesperado quando soube que Jesus veio para Galileia, foi pedir para curar o filho, pela vida do filho, pediu porque estava à morte. Em 48, versículo 48, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais de prodígio, de modo nenhum crereis. Esse é outro sinal, irmão, de que não espera ver sinais de prodígio para depois crer. Use a sua fé em cima da palavra profética. É melhor do que você crer depois de sinais de prodígio. Só que, 49, só que o oficial estava tão desesperado, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50, veio a palavra. Irmãos, é a palavra que faz a obra. Vamos esperar pela palavra. O senhor precisa falar. Se eu falar, está feito. O que o senhor falou? Vai. Teu filho vive. Só isso. Vai. Teu filho vive. O que o homem fez? Creu na palavra. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vocês percebem que para a obra de Deus acontecer, precisa de duas coisas. Uma coisa é que Jesus tem que abrir a boca, tem que falar. E a contrapartida é que o homem tem que crer. Jesus falou, vai, teu filho vive. E o homem desceu imediatamente para Cafarnaum. Versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Vocês se convenceram que é a palavra que faz a obra. Só que a palavra precisa da contrapartida, que é crer. Nós precisamos crer, irmãos, na palavra. Ó Senhor Jesus. Então João registrou este episódio para deixar claro que para fazer Deus a sua obra é necessário que o Senhor fale uma palavra e que o homem creia na sua palavra. Essa é exatamente a experiência dos Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 2,13. Quando os Tessalonicenses creram que a palavra que Paulo falava era a palavra de Deus, se eles ficarem questionando, isso aqui é palavra de homem, então essa palavra não vai funcionar nunca. Mas eles creram que essa palavra é de Deus. E a palavra operou eficazmente neles que creram. Então precisa haver a palavra e precisa haver a fé na palavra. Aí a obra de Deus acontece. A palavra opera. Então, irmãos, quanto poder há na palavra de Deus? Transformou a morte em vida nos dois casos. Tanto em água, em vinho, e agora em alguém morrendo, o Senhor o salvou. Por isso, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho do Reino nas ruas, devemos perceber que a palavra que devemos usar nas ruas, irmãos, é usar a palavra que saiu da boca do Senhor. Não é aquela palavra em letras mortas da teologia, né? Mas é a palavra da vida que opera a cura das pessoas. Esse episódio também prova que não é a presença física de Jesus que operou a cura pela vida, e sim pela sua palavra. Sabe por quê? Porque, irmãos, na palavra estava a verdadeira presença do Senhor. Porque hoje Jesus não está aqui fisicamente. Mas quando a palavra dele está aqui, irmãos, a presença dele está aqui. Isso que dá poder.